Há dias em que a pior luta não é contra o mundo, é contra a sua própria mente. Você acorda, olha para o espelho e aquela voz silenciosa, mas brutal sussurra: você não presta. Você nunca vai ser suficiente. E é difícil admitir, mas às vezes você acredita nela. Acredita tanto que seu peito parece carregar um peso que não foi feito para você carregar. Mas quero que você volte comigo um pouco para a história de Jonas, um jovem como tantos outros, com sonhos honestos e um coração bom, mas com uma mente que havia aprendido a tratá-lo como inimigo. Jonas era o tipo de pessoa que sorria por fora e sangrava por dentro. Ele ajudava todos, menos a si mesmo, porque, dentro dele, a voz dizia que ele não merecia nada do que desejava. Ele crescera, ouvindo críticas, cobranças, comparações. Você é lento, você é fraco, você não serve para isso. Palavras são sementes, e algumas, quando são plantadas no coração certo, criam raízes profundas. Jonas carregava essas raízes como correntes invisíveis, e sempre que algo dava errado, a voz voltava. Viu? Eu te disse. Um dia, já cansado de lutar contra a própria mente, Jonas decidiu se afastar de tudo. Caminhou até uma colina perto de casa, um lugar simples, com vento calmo, árvores baixas e uma vista que abraçava a cidade. Ali, ele se sentou no chão e perguntou ao céu, sem esperar resposta: por que eu sou assim? Por que eu sempre sinto que não sou suficiente? O silêncio respondeu primeiro, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio que parecia preparar uma resposta. O vento tocou o rosto dele com suavidade, como quem limpa lágrimas que ainda não caíram. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ele viu um menino sozinho, tentando empinar uma pipa que insistia em cair. E a cada queda, o menino ria, não desistia, não se insultava, não se diminuía, apenas tentava de novo. Jonas ficou observando aquilo com uma estranha dor no peito. Era como se Deus estivesse mostrando algo simples demais para ser ignorado. A voz na mente dele dizia: viu? Até uma criança consegue, e você não. Mas dessa vez Jonas não acreditou, porque o menino, ao notar sua presença, sorriu como se reconhecesse algo nele e disse: ela só não sobe porque ainda não está pronta, mas vai. Essas palavras mexeram com Jonas, porque pela primeira vez, alguém, mesmo uma criança, falava com ele de um jeito diferente. Não como se ele fosse um fracasso, mas como se estivesse apenas em processo. E ali, naquela colina, ele percebeu que talvez tivesse ouvido a voz errada a vida inteira. Mais tarde, de volta para casa, Jonas lembrou de algo que sua avó dizia quando ele era criança. Deus não fala com gritos, ele fala com paz. E ele entendeu. A voz que dizia que ele não prestava nunca veio de Deus. Veio da dor, da cobrança, de palavras que não eram dele. Nos dias seguintes, Jonas começou a treinar sua mente como se fosse um músculo machucado. Cada vez que a voz negativa aparecia, ele respirava fundo e respondia em silêncio. Isso não é verdade. Deus diz outra coisa. E, aos poucos, aquela escuridão interna começou a se abrir, como janelas que deixam a luz entrar depois de anos fechadas. Ele ainda caía. Ainda tinha dias ruins. Ainda tinha momentos em que a mente parecia uma tempestade. Mas agora, algo novo acontecia. A voz de Deus começava a ficar mais alta. Não uma voz que grita, mas uma voz que acalma, que diz: você é meu, eu te fiz com propósito. Eu não erro. Um dia, durante uma caminhada, Jonas viu o mesmo menino novamente, agora com a pipa finalmente no alto, colorida, firme, brilhante contra o céu. O menino disse: eu disse que ela ia subir. Só precisava do tempo certo. Jonas sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que a frase não era sobre a pipa, era sobre ele. Naquela noite, Jonas orou de um jeito que não fazia há anos. Não foi uma oração bonita, nem longa. Foi honesta. Ele disse: Deus, eu não consigo lutar sozinho. E a resposta veio: não em palavras, mas em paz.
uma paz tão profunda que parecia alinhar a alma dele. E enquanto ele respirava devagar, sentia dentro de si algo que não sentia há muito tempo: valor. A voz na cabeça dele ainda voltou, claro. Você não presta. Mas agora ele tinha outra resposta. Eu não sou definido pelo que eu penso, mas pelo que Deus diz sobre mim. E Deus dizia coisas muito diferentes. Você é amado. Você é escolhido. Você tem um propósito. E talvez você, que está ouvindo esta história agora, também esteja carregando uma voz cruel dentro da sua mente. Uma voz que te diminui, te joga para baixo, te diz que você nunca será suficiente. Mas escute isto. Essa voz não é Deus. Deus não destrói o que Ele mesmo criou. Deus não te chama de fraco. Ele te chama de filho. Deus não te chama de inútil. Ele te chama de propósito. Deus não te chama de falho. Ele te chama de amado. E, quando a voz dentro de você disser que você não presta, lembre-se do menino e da pipa. Você não está quebrado, você só está em processo. E o processo de Deus é perfeito. Se esta história falou com você, escreva nos comentários: eu estou em processo. Para que eu saiba que Deus tocou seu coração hoje e para que você nunca esqueça que a voz dele sempre vale mais do que qualquer outra.